Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nós vamos para mais uma aula sobre introdução à química orgânica. Mas agora vamos dar ênfase às ligações carbônicas. O carbono, ele realiza múltiplas ligações químicas. Ela pode ser do tipo simples, representada por um tracinho, dupla, representada por dois tracinhos e tripla, representada por três tracinhos, ok? Lembrando que o tracinho representa a ligação covalente. Aqui, ó, tá ligando um átomo de carbono ao outro átomo de carbono, ok? Se ela for do tipo simples, o carbono ele pode fazer 4 ligações do tipo simples. 1, 2, 3, 4 ligações. Se for do tipo dupla, ele pode fazer uma dupla ligação ou duas simples. Ou ele pode fazer duas ligações duplas. Se for tripla, ele faz uma tripla ligação e uma ligação simples. Lembrando que o carbono ele faz 4 ligações químicas, ok? Ele pode fazer mais de 4 ligações químicas? Pode. Tem algumas exceções do carbono, mas não vamos estudar elas agora. Vamos nos deter apenas às 4 ligações do carbono, ok? Vamos só relembrar o que são ligações químicas. Ligações químicas é a união de átomos, tá? Por que eles se unem? Eles se unem para obter a estabilidade. Como eles adquirem a estabilidade? Respeitando a regra chamada regra do octeto. O que é a regra do octeto? A regra do octeto diz o seguinte, que os átomos eles ficam estáveis quando eles têm 8 elétrons na última camada, chamada de camada de valência. Ou 2, se apenas ele tiver a camada K. Ok? Temos 3 tipos de ligação química. A ligação iônica, como o próprio nome diz, é através de íons, é a ligação entre íons, onde um ganha elétrons e o outro perde elétrons. A ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica, que é entre metais e forma uma nuvem eletrônica. Nós vamos dar ênfase às ligações covalentes. Por quê? Porque é essa ligação que o carbono faz, que é a ligação covalente, é o compartilhamento de elétrons. Vamos ver o exemplo aqui. Temos o cloro. O cloro ele está na família 7A ou 17 e ele tem 7 elétrons na última camada. Então, para completar 8, ele precisa de um elétron. Então, ele disponibiliza um elétron, aqui ó, esse cloro disponibiliza um elétron, o outro cloro disponibiliza outro elétron. E esses 2 elétrons aqui servem para os dois, onde cada um vai ter 8 elétrons na última camada, a camada de valência. Então, os dois eles estariam estáveis. Por quê? Porque esses 2 elétrons eles são compartilhados. Ele serve para um cloro e para o outro cloro, ok? Só que para representar ligações mais simples, ou seja, estruturas mais simples, as ligações elas conseguem explicar. Mas quando vamos para estruturas mais complexas, nós temos a teoria da ligação de valência, aqui ó, TLV. O que quer dizer essa teoria? Que as ligações entre os átomos são formadas pela sobreposição de orbitais atômicos, ok? Então aqui a gente está falando do modo que as ligações elas são representadas quando 2 orbitais eles se ligam, eles se sobrepõem, ok? Mas o que é orbital atômico? Orbital atômico é uma região do átomo em que tem a máxima probabilidade de se encontrar um elétron, tá? É uma região específica que tem uma probabilidade maior de se encontrar os elétrons.
Aqui, ó, tá vendo esse monte de pontinho? Isso aqui é a densidade eletrônica, ou seja, é a região do espaço que tem a probabilidade de se encontrar os elétrons. Então, isso aqui é o orbital atômico, tá? Se a gente observar bem, ele tem uma geometria circular. Então, aqui, ó, geometria circular. Os orbitais atômicos, eles são representados por um quadrado. E os elétrons são representados por seta. Esse aqui seria um orbital semi-preenchido, tá? Só tem um elétron. Os orbitais, eles suportam no máximo 2 elétrons, tá? Então a ligação, o que acontece? Aqui tem um orbital semi-preenchido, então ele vai fazer uma ligação onde vai vir um elétron aqui e preencher esse orbital. Então vai ser a sobreposição de orbitais atômicos, tá? Qual o formato desses orbitais? Nós vamos nos deter ao orbital S e ao orbital P. Por quê? Porque são os orbitais que fazem parte do carbono, tá? Mas ainda temos os orbitais D e o F, ok? O S, o orbital S, ele tem um formato esférico, aqui ó, um S pequeno, e conforme vai aumentando a camada, também vai aumentando o tamanho do orbital atômico. Já o orbital P, ele são 3 orbitais, cada um com 2 elétrons. Lembrando que o P, ele suporta no máximo 6 elétrons. Então aqui, ó, 2 no eixo X, 2 no eixo Y e 2 no eixo Z, ok? Então eles parecem uns halteres, 2 bolinhas achatadas. Para que nós vamos relembrar os orbitais atômicos? Nós vamos relembrar porque, de acordo com a sobreposição desses orbitais atômicos, nós vamos ter 2 tipos de ligação covalente. A ligação covalente do tipo sigma e a ligação covalente do tipo pi. Quais são as diferenças? A ligação sigma é a sobreposição no eixo, ou seja, frontal, ok? É uma ligação mais estável. Já a ligação pi é a sobreposição paralela ao eixo, ou seja, lateral ao eixo. Aqui, ó, aqui estamos o eixo e aqui a sobreposição lateral. Devido a isso, é uma ligação menos estável, mas não admite a rotação dela. Então vamos lá, mais um exemplo. Veja aqui. Nós temos o carbono com a dupla ligação, ok? Então, a dupla ligação, aqui tem uma ligação do tipo sigma, ó, no eixo frontal, e aqui a ligação do tipo pi, aqui, ó. Então, ó, tanto de um lado, de cima, como de baixo, tá? Então, esse aqui é uma ligação pi. Ó, ligação sigma no eixo, ligação pi lateral ao eixo, ok? Por que vocês precisam saber em relação à ligação sigma e pi? Vocês precisam saber o seguinte, que toda ligação simples, representada novamente por um traço, ela é a ligação do tipo sigma, ou seja, a ligação no eixo. Já a ligação dupla, ela é formada por uma ligação sigma e uma ligação do tipo pi, ou seja, uma ligação vai ser no eixo e outra ligação lateral ao eixo. Tripla ligação, representada por 3 tracinhos, vai ser uma ligação sigma, 2 ligações pi, tá? Aqui, ó, novamente, sigma, aqui sigma pi e aqui sigma pi pi, ok? Pode alterar? Pode. O importante é que aqui seja uma sigma e uma pi, também podendo ser uma pi e uma sigma, tanto faz. E aqui tem uma sigma e 2 pi, ok? Ligação simples, sigma. Ligação dupla, uma sigma e uma pi. Ligação tripla,
uma sigma e duas pi, ok? Ó, mais uma representação de como são as ligações, ok? Aqui, ó, só ligação do tipo simples. Todas elas vai ser no eixo, tá? São ligações do tipo simples, frontal, não lateral, ok? Aqui, ligação dupla. Então, ó, esse elemento tem uma ligação dupla. Aqui, ó, no eixo, ligação sigma e lateral, ligação pi, ok? Ligação tripla, ó, uma ligação no eixo, que é esse preto aqui, representado a ligação sigma, e duas ligações pi, ó, esse vermelhinho com o outro, essa ligação amarela, e aqui a ligação azul, ó, em cima e embaixo, ok? Então, tripla, uma sigma, duas pi, ok? Agora vamos às formas de representação dos compostos, tá? Tem a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela diz a quantidade de elementos que tem na estrutura. Essa molécula tem 4 carbonos e 10 hidrogênios, ok? 4 carbonos, 10 hidrogênios. Como seria a representação dela na fórmula estrutural plana? Aqui, ó, mostrando toda a estrutura dessa molécula. Aqui, ó, os carbonos ligados entre si e os hidrogênios. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 carbonos, hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, ok? Então, essa mostra a estrutura. Temos também a fórmula estrutural plana simplificada. Aqui, ó, onde a gente simplifica as ligações dos hidrogênios. Aqui, ó, tem 3 hidrogênios, veja. Esse carbono tem 1, 2, 3 hidrogênios ligados a ele. Tá? A gente simplifica. Quer dizer que esse hidrogênio está entre os carbonos? Não, eles estão nessa maneira, tá? Essa representação, a gente só está simplificando ela, ok? Então, o carbono se liga com carbono, esse carbono se liga com esse carbono. E os hidrogênios, eles vão estar para cima, para baixo ou para o lado, ok? Então, essa é a estrutural plana simplificada. Temos a fórmula em linha ou em traço. Ó, é a mesma representação, só que agora em traço. Cada união dessas linhas e o final dela representa um carbono. Então, aqui tem um carbono, aqui um carbono, aqui um carbono e aqui outro carbono. Vamos representar ele com bolinhas para ficar mais fácil, ok? Cada bolinha vermelha dessa é um carbono, ok? Aqui a gente não escreve os hidrogênios. Quer dizer que não tem? Não, a gente só não escreve. É implícito na molécula, tá? Ou seja, aqui, ó, ele tá ligado a um carbono aqui, certo? Então, ele só tem uma ligação. Quantas faltam para ele ficar com 4? 3. Então, quer dizer que implicitamente tem 3 hidrogênios aqui ligado, tá? Esse carbono é o mesmo desse aqui, só que a representação é ainda mais simplificada, em forma de linha ou traço, ok? E por último, a fórmula tridimensional. O que é essa fórmula? Ela mostra a molécula em 3 dimensões. Quando tiver um traço, é porque essa ligação é no plano. Quando tiver uma cunha, que é a representação aqui, ó, desse triângulozinho escuro, pintado, tá? Se chama cunha. Quer dizer que tá à frente do plano, vamos dizer, saindo da tela. Já essa cunha tracejada é atrás do plano, vamos dizer, dentro da tela, ok? Então, essa é a estrutura tridimensional. Veja, é a fórmula molecular, todos eles é a mesma molécula, ok? Só que representando cada um de uma forma diferente, ok? Agora, vamos testar se vocês entenderam direitinho a aula, ok? Sugiro que pause o vídeo e tente responder. Quantas ligações do tipo sigma
e quantas ligações do tipo π tem essa molécula, ok? Conseguiram? Vamos comparar o resultado? Primeira coisa, identifica as ligações que tem diferente, tá? Ou seja, as ligações duplas ou triplas. Ó, já identifiquei. Por quê? Porque elas são as únicas que têm ligação do tipo π. Relembrando que uma ligação dupla, uma é sigma, outra é π. Na ligação tripla, uma vai ser sigma e duas vai ser π, ok? Agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou mais um aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui é apenas uma. 13, 14. 14 ligações sigma. Vamos agora para as π. Aqui tem uma π, uma. Aqui outra π, duas. E aqui duas ligações π. 2 com 2, 4. Então, resposta, 14 ligações do tipo sigma e 4 ligações do tipo π. Ok? Acertaram? Vamos para mais um exemplo rapidinho. E aqui, essa molécula mais difícil? Nada. Primeira coisa que faz? Exatamente, identifica os carbonos. Fica ruim para visualizar? Bota uma bolinha representando cada um, tá? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, outro e outro. Ok? Se não consegue visualizar os hidrogênios, coloca também os hidrogênios. Como? Aqui, ó, esse carbono, ele faz uma ligação, duas ligações. Quantas faltam para 4 ligações? O carbono faz 4. Quantas faltam? Se ele fez 2, 4 menos 2, 2. Então, aqui tem implicitamente 2 hidrogênios, ok? Vamos para mais um? Aqui, ó, esse carbono, ele tem uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Quantas faltam? Uma, exato, um hidrogênio. Aqui tem a mesma coisa, ó, 2 com 1, 3. Então, ó, mais um hidrogênio. Esse, do mesmo modo, mais um hidrogênio. Vamos contar esse aqui, ó. Esse tem 2, 3, 4 ligações. Falta alguma? Não, ele já formou as 4 ligações químicas. Vamos dar uma olhada nesse carbono. Aqui, ó. Uma ligação. Quantas faltam? 3. Ok. Tudo certo? Só mais um detalhe, identificar aonde tem ligações do tipo π, ok? Então, vamos contar normalmente. Mais um macetezinho. Todas as ligações feitas com o hidrogênio são do tipo sigma, ok? Então, a gente já pode contar as ligações dos hidrogênios. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 5 com 3, 8, ok? 8. Vamos contar agora as ligações entre os carbonos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ligações do tipo sigma, ok? 14 ligações de tipo sigma, porque uma dupla só conta uma, certo? Porque é só uma ligação do tipo sigma. Já as πs têm uma π, outra π, duas π. Resposta, 14 ligações sigma, 2 ligações do tipo π. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham compreendido. Antes de acabar, como sempre, dê um like, comentem, se inscrevam no canal, certo? E tire suas dúvidas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!